Bem-vindos então à nossa terceira aula do nosso curso sobre a fé ortodoxa de São João Damasceno. Para ficar assim as aulas bem mais curtas, então eu vou fragmentá-las e vou fazer várias aulas. Então não sei quantas aulas vai ter o nosso curso, mas vão ser aulas bem curtas. Então nesta aula a gente vai dividir, vamos começar a ver então as heresias trinitárias, que é um apêndice do capítulo 8, né, que a gente viu até o capítulo 8, então é um apêndice desse capítulo 8. Vamos começar então com as heresias trinitárias 1. Vamos ver sobre o monarquianismo. Então um dos mais sérios problemas doutrinários que se puseram na igreja antiga foi o da conciliação da unidade de Deus, firmemente professada pelo Antigo Testamento, com a trindade de pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, tais como nos foram revelados pelo Novo Testamento. A inteligência dos cristãos se pôs então à procura de uma fórmula satisfatória que, após duras controvérsias, foi definida pelos concílios de Nicéia I e Constantinopla I. Então é a história dessa longa reflexão que nós então vamos estudar agora. Nos séculos 2 e 3, alguns escritores cristãos julgavam que o verbo, o Logos, ou o Filho de Deus, só se tornara pessoa no tempo. Em vista da criação do mundo, o Pai teria gerado ou emitido o Logos, de modo a constituir a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Esta concepção negava a eternidade do Filho de Deus e o subordinava ao Pai. Todavia, os defensores dessa teoria afirmavam a divindade do Filho, de modo que não suscitavam grave polêmica na sua época. Podemos dizer que a primeira tentativa sistemática de conciliar a unidade e pluralidade em Deus professava a unidade com detrimento da pluralidade. Chamou-se, então, por isto, monarquianismo, expressão derivada da exclamação monarchiam, tenemos, conservamos a monarquia, vinda de Tertuliano no Adversus Praxiam. Apresentava, então, duas fórmulas, o monarquianismo dinamista ou adopcionista, e o monarquianismo modalista ou patripaciano. Então vamos ver cada um deles. Primeiro, o monarquianismo dinamista. O monarquianismo dinamista professou que Jesus era mero homem, o qual, no momento do batismo, teria sido revestido de poder, dinamis, divino. Foi, portanto, um homem adotado por Deus como filho, com intensidade especial. O fundador desta corrente foi o Teódoto de Bizâncio, cristão de notável cultura grega, que o Papa São Vítor excomungou. Os seus discípulos, Asclepiódoto e Teódoto o Jovem, quiseram organizar uma comunidade própria, para a qual nomearam um bispo chamado Natal. Este foi o primeiro antipapa, o qual, arrependido, tornou ao seio da igreja depois. Tal corrente também teve novo representante na pessoa de Paulo de Samosata, homem ambicioso. Este via em Jesus um mero homem, no qual terá habitado como num templo o Logos, ou a sabedoria de Deus, que em escala menor habitava em Moisés e nos profetas. Um concílio regional reunido em Antioquia excomungou Paulo, mas os numerosos adeptos deste continuaram a professar a sua doutrina, de modo que o Concílio Ecumênico de Nicéia teve que se ocupar com a escola dos paulanos. É de notar que o mencionado Concílio de Antioquia, em 268, rejeitou a afirmação de que o Filho ou Logos é da mesma substância ou natureza, ou moousios, que o Pai. Ora, precisamente essa expressão foi consagrada pelo Concílio de Nicéia I como fórmula de fé. Para entender os fatos, devemos observar que Paulo de Samosata usava a palavra homoousios para significar que o Logos ou Filho era uma só pessoa com o Pai.
O monarquianismo modalista. Esta corrente ensinava que o filho era o próprio pai ou uma modalidade pela qual o pai se manifestava. Por conseguinte, então, o pai terá padecido na cruz, donde o nome de pátria e de pater, pai, pasianismo, de passos, padecido. Tal doutrina, devida a Noeto de Esmirna, foi levada para Roma e Cartago, dando origem ao partido patripaciano, que muito agitou a comunidade de Roma. O Papa Zeferino, numa declaração oficial, afirmou a divindade de Cristo e a unidade da essência em Deus, sem porém negar, como faziam os patripacianos, a diversidade de pessoas do Pai e do Filho. O modalismo foi estendido por Sabélio em Roma ao Espírito Santo. Este pregador professava 3 revelações de Deus, uma como Pai, na criação e na legislação do Antigo Testamento, outra como Filho na redenção e a terceira como Espírito Santo na obra de santificação dos homens. Designava cada uma dessas manifestações como prosopon, palavra grega que significa originariamente máscara ou papel de ator de teatro, visto que posteriormente prosopon significou também pessoa. A doutrina de Sabélio tornou-se ambígua e conquistou muitos adeptos que de boa fé lhe aderiam sem querer negar a trindade de pessoas em Deus. Como se vê, o grande problema então consistia em afirmar a trindade de pessoas em Deus sem cair no triteísmo ou sem professar 3 deuses. A controvérsia havia de arder por todo o século IV, envolvendo todas as camadas da população, desde o imperador até os mais simples fiéis. A ingerência do poder imperial, que desde 313 era simpático ao cristianismo, contribuiu para tornar difíceis e penosas essas discussões teológicas. Elas assumiam não raro um caráter direta ou indiretamente político. A problemática suscitou na igreja os esforços de numerosos santos e doutores que, com seus talentos intelectuais e sua vida, colaboraram decisivamente para a reta formulação da fé cristã. O período áureo da literatura cristã está precisamente ligado a essas disputas teológicas. Então vamos começar daí então na nossa próxima aula, estudar as controvérsias do século IV. Vamos estudar então o arianismo. Espero que tenham gostado desta aula. Muito obrigado pela sua atenção e até nossa próxima aula.